Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, mais uma vez um programa endereçado aos questionamentos da crise climática que no Brasil tem sido aprofundada por queimadas violentas de uma seca histórica, mas que tem os seus braços pelo mundo, como de resto a questão ambiental climática. Ela não se restringe ao nosso país. Afinal de contas, os gases de efeito estufa, o aquecimento global, segundo as pesquisas e segundo cientistas que fazem o historiamento do clima e os estudos climáticos mostram, os painéis mostram que o clima está sendo afetado de uma maneira global. Mas nós vamos nos dedicar nesse momento a falar aqui do Brasil, a influência que o Brasil está tendo para o resto do mundo, mas principalmente as agruras pelas quais nós estamos passando aqui. Eu vou pegar uma reportagem da última Carta Capital, eu vou ler Queima Total, um subtítulo: uma dezena de criminosos põe em risco o patrimônio de 200 bilhões de brasileiros. A reportagem é de Fabiola Mendonça. Ela começa dizendo que os representantes dos três poderes do Brasil estavam reunidos no Planalto com Lula e, de repente, olhando pela janela, dava para entender a questão ambiental. Bastava olhar pela janela. De qualquer ponto da capital, era possível acompanhar as chamas que consumiam o Parque Nacional de Brasília, área de preservação a poucos metros da Granja do Torto. Tal qual as queimas espalhadas por 60% do território nacional, há grande chance de a destruição do parque resultar de ações criminosas, ou seja, ser intencional, conforme aconteceu no estado de São Paulo, visivelmente. Tal qual as queimadas espalhadas por 60% do território nacional, há grandes chances da destruição do parque resultar de ações criminosas, e nunca antes na história do país a certeza da impunidade produziu tanta ousadia entre esses criminosos. Para não deixar dúvida, quem ateou as labaredas de forma deliberada o fez debaixo das barbas da República. Até agosto desse ano, 2024, o fogo consumiu 11,39 milhões de hectares do território nacional, mais do que o dobro de todo o ano passado, segundo o monitor Map Biomas alerta. O monitor chama Map Biomas alerta. Os incêndios explodiram em meio à pior seca dos últimos 75 anos. Na Amazônia foram contabilizados 93,4 mil focos ativos, no Cerrado 60,9 mil e no Pantanal 10,6 mil. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e correspondem de 1º de janeiro a 16 de setembro deste ano. As consequências reverberam em todo o país. Das 27 unidades da federação, apenas no Rio Grande do Sul, só faltava essa, né? E Santa Catarina não registraram focos. Em São Paulo, depois de uma ação orquestrada por criminosos no fim de agosto, que provocou queimadas em série no interior do estado, o céu foi tomado por fumaça e fuligem e o ar da maior metrópole da América Latina ficou irrespirável, tomado por fumaça e fuligem. Foi classificado como insalubre e considerado pior do mundo naquele momento. E foi assim por 5 dias consecutivos. Isso aí foi verificado e publicado pelo site suíço IQR. As cenas apocalípticas, a lá o filme Mad Max, correram o globo todo, ou seja, todo o planeta, mostrando esses incêndios criminosos, o que depõe contra o Brasil. Talvez por isso a intenção seja fazer de forma alarmante, exatamente no momento da seca, mostrando que o Brasil, criando um problema ambiental para o governo brasileiro. Muito bem, a situação é parecida em Minas Gerais. Os incêndios atingem 7 unidades de conservação, inclusive região metropolitana de Belo Horizonte.
Minas enfrenta uma estiagem de 150 dias, potencializando o clima árido, fator decisivo para o sumiço da Cachoeira do Bom Despacho, em Santa Cruz. A cachoeira realmente sumiu, uma cachoeira caudalosa, ela sumiu. Foram registrados 4.000 focos ativos de janeiro a meados de setembro, número que só fica atrás do Maranhão, com 10,2 mil, Mato Grosso com 11,7 mil, Tocantins com 3,4 mil, Amazonas com 19,6 mil, Pará com 31,9 mil e o campeão Mato Grosso com 41 mil. Em Brasília, a força do vento produziu redemoinhos de fogo, propagando com maior velocidade as labaredas. O Rio Madeira, principal afluente do Amazonas, atingiu seu menor nível na história no começo de setembro. Ele chegou a 41 centímetros de altura ou de profundidade na estação de Porto Velho, em Rondônia. No início do mês, o presidente atual da República anunciou a liberação de 500 milhões de reais para obras nos rios da região para que liberem navegação e escoamento de produtos. Além de tudo, atrapalha a questão da economia local, que é feita através de transporte fluvial. Este é um episódio de uma série maior chamada Mudança Climática, né? Então, esse é um dos episódios. Assistimos ao episódio da seca, já teve o da cheia, o do deslizamento de terras, o da perda de safra. Esse conjunto todo corresponde à questão de mudanças climáticas. E isso vai se tornar cada vez mais frequente. Em uma década, a seca aumentou mais de 400%. Isso mostra como o clima está mudando rápido e que a crise climática saiu dos relatórios de estudos, das previsões e se tornou real, alerta o ambientalista Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Nós vivemos a maior seca do Brasil e a gente que, mesmo com uma proibição clara, continua a colocar fogo. Esse é o maior problema. Estamos ampliando cada vez mais nossas ações. Fizemos planejamento desde janeiro de 2023, antecipamos as ações em 2 meses e meio e todo esse trabalho de prevenção não foi suficiente porque continuam a colocar fogo, reclamou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na terça-feira 17, em entrevista ao canal Gov da empresa Brasil de Comunicação. O governo, apesar de ter o discurso ambiental e tomar atitudes com relação a isso, ele bem sabe que as suas atitudes são tímidas e que ele está sendo desafiado. Há 90 anos é vedado atear fogo sem autorização legal. A proibição consta na legislação ambiental ou nas legislações ambientais que vieram de 1934, 1965 e 2012. O Código Florestal vigente que contempla essas autorizações ou desautorizações, essas proibições. O manejo utilizado deliberadamente nas propriedades rurais só é permitido com autorização de órgão ambiental estadual competente. A regra, no entanto, vem sendo constantemente descumprida e uma das razões tem a ver com a punição considerada muito branda de 2 a 4 anos de cadeia, substituída não sem frequência por penas alternativas. Desde o ano passado, o desmatamento da Amazônia tem recuado 50% em 2023 e 45% nos primeiros meses de 2024. Mas esse fenômeno não minimiza os efeitos da seca extrema, porque isso já vem de anos, né? A natureza tem um monte, né, de reações que vem, obviamente, se encadeando. Se desmata, vai esquentar. Se tem fogo, a seca prolonga e depois prolonga a estiagem e depois a chuva excessiva. O ano que vem vai estar pior porque tem menos mata. Então, se a seca se estende muito tempo, é como se você fizesse um estoque de água lá em cima e depois aquilo cai todo num lugar só. Então a questão climática, ela está muito associada a uma desregulamentação. E também você começa a deixar de ter previsão, de você ter seca de uma certa durabilidade aqui e de enchente
de uma certa durabilidade que pode ser aqui ou em outro local. O desmatamento, ele reduziu, mas ele continua acontecendo. Quer dizer, não deveria ter mais desmatamento. O que a gente precisaria mesmo é que o desmatamento chegasse a zero e tivesse uma campanha gigantesca de restauração florestal que começasse neste momento, com uma força-tarefa com todos os entes federados, as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Rodoviária, as brigadas de incêndio. Senão, a gente vai perder essa guerra, avisa Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O grande número de queimadas na Amazônia entre junho e agosto emitiu 31,5 milhões de toneladas de gás carbônico, equivalente a aumento de 60% em relação ao mesmo período de 2023, segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. De 2 milhões a 4 milhões de toneladas, estima o IPAM, ainda podem chegar à atmosfera nos próximos anos, pois as emissões elas continuam na atmosfera e mesmo após o fim do fogo, devido à decomposição da vegetação atingida. A pesquisadora Ana Alencar, diretora da ciência do Instituto e coordenadora do MAP Biomas Fogo, ressalta a crise climática, mas afirma que boa parte dos incêndios é realmente criminosa. A estiagem favorece quem quer praticar o crime. A gente vê 3 tipos de categorias fundiárias que queimaram bastante na Amazônia: territórios indígenas, as áreas de vegetação nativa e os imóveis rurais, onde há um número grande de áreas de pastagem, revelando que o fogo tem sido utilizado para práticas produtivas. O que fica claro é que os incêndios em áreas florestais estão relacionados ao uso do fogo como arma, ou seja, é um crime mesmo, deliberado, porque está fazendo isso na floresta. Acontece principalmente em áreas públicas, onde o desmatamento durante o período do presidente anterior tinha explodido. Agora a gente vê o fogo explodindo. Marina Silva segue na mesma toada. Ela diz: essa seca está acontecendo em vários lugares do mundo. A diferença é que no Brasil tem uma aliança criminosa, uma espécie de terrorismo climático, onde estão usando a mudança do clima para agravar o problema. Isso é um crime contra o interesse público. A Polícia Federal abriu 52 inquéritos para investigar as denúncias de crimes ambientais. Nos primeiros dias do fenômeno, alguns suspeitos foram presos, mas logo depois liberados. A investigação continua e espera-se que, em algum momento, os federais cheguem aos financiadores dessas queimadas. Na terça-feira, dia 17 de setembro, a polícia deteve 20 acusados de provocar incêndios no estado do Rio de Janeiro. José Antônio Marengo, coordenador de pesquisa de desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e de Desastres Naturais, também cita o fator climático, mas diz não haver dúvida sobre a ação humana criminosa, ou seja, intencional. Uma coisa é a emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis. Outra é a ação direta dos indivíduos. Se o clima está mudando, a ação humana pode piorar esses impactos. Qualquer incêndio que saia da Amazônia chega pelos ventos a São Paulo. Precisamos de medidas mais severas e esta é a única forma de diminuir esses crimes. Medidas de contenção, de prevenção inclusive, né? Não apenas leis que de repente não são cumpridas. Os envolvidos nos episódios, conhecido como Dia do Fogo, ação coordenada que resultou em vários incêndios em 2019 na Amazônia, até hoje estão impunes. Agora a tática parece ser desgastar a imagem internacional do governo atual, um ano antes da COP30 a ser realizada em Belém, aqui no Brasil, no estado do Pará. O que a gente precisa é aumentar muito a pena do crime de incêndio, seja na modalidade dolosa, intencional, seja na culposa por negligência. Hoje, os autores não são punidos e, quando são, vão pagar cestas básicas. Crimes dessa magnitude, que afetam a vegetação e os biomas, devem gerar suspensão do cadastro ambiental rural e de financiamento e tem que doer no bolso, defende Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. O climatologista Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e co-presidente do painel científico para a Amazônia, lembra que a estiagem de 14 meses consecutivos reduziu consideravelmente as chances de incêndios naturais.
geralmente provocadas por raios, o que não justifica a dimensão dos incêndios. O fogo vem explodindo no Brasil desde o ano passado devido ao recorde de seca, a onda de calor e a vegetação muito inflamável. Mas não estamos tendo descargas elétricas, o que indica que as queimadas são por ação humana. No Pantanal houve menos de 3% de descargas elétricas e em São Paulo não teve nenhum raio. Precisava haver estudos, muita investigação para saber de fato a origem desse fogo. Olha bem, eles sabem que é uma ação criminosa, dá para perceber, mas você tem que chegar na origem, senão você não vai deter esse grupo. Na reunião do Palácio do Planalto, Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, elencou as ações da Corte para mitigar os efeitos da seca, as recomendações que deu quando comandou o Conselho Nacional de Justiça para o Judiciário priorizar os inquéritos de crimes ambientais, inclusive com medidas cautelares, entre elas as buscas e apreensões e prisões preventivas. Assim como aconteceu com a crise sanitária da Covid-19, o Superior Tribunal Federal resolveu assumir protagonismo. Flávio Dino definiu a situação como pandemias de incêndio e no início de setembro pediu ao Ministério Público Federal uma investigação a respeito das causas do fogo, além de determinar a convocação imediata de bombeiros, policiais militares para compor a Força Nacional de Segurança Pública no enfrentamento das queimadas da Amazônia e do Pantanal. No domingo, dia 15, o ministro autorizou o governo federal a abrir crédito extraordinário sem comprometer o arcabouço fiscal, recursos a serem utilizados para combater os incêndios. Cobrou ainda dos governadores explicações sobre os planos estaduais de contenção, ou seja, nos seus territórios, por eles governados. Na reunião de terça, dia 17, o presidente atual da República anunciou medida provisória para liberar 514,4 milhões de reais ao combate às queimadas e aos efeitos da estiagem. O dinheiro será distribuído entre o Ministério de Meio Ambiente e da Justiça, responsável via PF pelas operações de repressão. Outra medida provisória, a MP, pretende facilitar a liberação do Fundo da Amazônia, administrado pelo BNDES, para aquisição de aeronaves e kits de combate aos incêndios florestais. O governo quer ainda ampliar as sanções administrativas para quem praticar infrações ambientais, com a revisão de valores cobrados e introdução de novas modalidades de multa. O presidente chegou a sugerir a adoção de regras mais duras, a exemplo de países como Espanha, onde os incendiários ficam proibidos de vender ou explorar terras por 50 anos. E é, porém, pouco provável que essa ideia prospere, dado o predomínio da bancada ruralista no Congresso Nacional. Porque essa medida de lei ela tem que passar pelo Congresso. O pacote prevê contratação por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública de 180 novos profissionais para a Força Nacional atuar no combate a incêndios. As Forças Armadas irão receber verbas para aquisição de equipamentos de proteção individual e aeronaves e montar bases de apoio logístico e transporte fluvial e terrestre. Caberá ao Ministério do Desenvolvimento Social a distribuição de 300 mil cestas e 70 mil toneladas de alimentos às famílias afetadas pelas queimadas. O INCRA vai somar-se ao IBAMA e ao ICMBio no combate aos focos de incêndio e assentamentos federais, e a FUNAI ficará responsável por ações emergenciais de proteção social à população indígena. A Defesa Civil tem 60 dias para apresentar um plano de reestruturação do setor de combate a eventos extremos. Também está em andamento a criação de um fundo específico para outros biomas, de olho na captação de contribuições estrangeiras. E o presidente atual sugeriu que os recrutas das Forças Armadas sejam treinados para combater aos eventos extremos e não para a guerra, pois o Brasil não tem tradição em conflitos internacionais. Na reunião, o petista dividiu as responsabilidades com os demais poderes da República, anunciou a intenção de convidar os governadores para uma audiência. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e Rodrigo Pacheco, do Senado, defendem a legislação brasileira e afirmaram que o Congresso Nacional tem dado uma grande contribuição para a defesa do meio ambiente, o que é, no mínimo, um exagero, né? O governo anterior acabou, mas a boiada continua passando com o beneplácito do presidente da Câmara e do Senado, e a transitar pelo parlamento, onde o agronegócio controla um latifúndio de deputados e senadores.
Da liberação de agrotóxicos ao porte de armas, os ruralistas têm aprovado leis na contramão dos compromissos ambientais firmados pelo país. O senador Fabiano Contarato, do PT, capixaba, é autor de um projeto que classifica como hediondo o crime de incêndio florestal, sem possibilidade de fiança ou anistia. Recentemente, a Frente Parlamentar Mista Ambientalista do Congresso emitiu uma nota técnica na qual elenca mais de 10 proposições relacionadas às queimas paralisadas na Câmara. Levantamos um conjunto de projetos que fazem cumprir a legislação, principalmente o Código Florestal. Mas o que vemos é um movimento no sentido contrário de desmonte ambiental. A maioria dos parlamentares da bancada ruralista visa o lucro no curto prazo e trabalha para enfraquecer o governo atual. Querem destruir a agenda ambiental em função do G20. Os parlamentares têm controle de parte relevante do orçamento por meio de emendas e deveríamos estar vendo uma mobilização para entregar mais recursos neste campo de políticas públicas. Completa a Sueli Araújo, que já havia falado antes. Na contramão da urgência climática, em 10 de setembro, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, entregou à Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da União Europeia um documento no qual pede a suspensão da lei anti-desmatamento e a revisão da abordagem punitiva aos produtores que cumprem a legislação vigente. As novas regras europeias terão um impacto substancial nas exportações agrícolas brasileiras no saldo da balança comercial, caso o Brasil não dê adequação às medidas lá de fora. Porque tem alguns países não importam, de nós produtos agropecuários, agrícolas, que sejam oriundos de área de desmatamento ou oriundo de algum crime ambiental, produção com origem em algum crime ambiental. O pedido de Fávaro é visto por ambientalistas como um incentivo à destruição dos biomas nativos. Ele deveria estar preocupado em acabar com o desmatamento e não em questionar a legislação que proíbe desmatar. Eu não ouvi em nenhum momento o Ministério da Agricultura pedir para os agricultores não fazerem fogo e pararem com o desmatamento. Mas o ministro é um leão quando ele protege o direito de desmatar e destruir um país embaixo de fumaça neste momento, dispara Astrine. Essa carta mostra que o Brasil não vai fazer a sua parte naquilo que a gente mesmo se comprometeu no acordo climático, lá fora, diante do mundo. Essa exigência vai ser cada vez mais comum daqui para frente. É uma necessidade colocada para o mundo, ressalta Tato. O ministro deveria usar seu poder de líder no setor rural para auxiliar o combate aos incêndios, pedindo aos proprietários rurais para não usar o fogo, acrescenta Araújo, inclusive porque eles vão ter prejuízos daqui para frente. Promessas de campanha do atual presidente, a criação da autoridade climática e da figura jurídica de emergência climática voltou a ser aventada após o estrago dessas queimadas. Segundo a ministra Marina Silva, as duas estruturas vão ordenar e dar suporte ao processo de criação do Comitê Técnico-Científico e do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento aos Eventos Extremos. Eu vou terminar por aqui porque o resto da reportagem aqui não acrescenta mais nada. É interessante avaliar o que foi dito nessa reportagem, nessa matéria. É uma matéria extensa e tem algumas coisas que estão implícitas aqui, mas não é tão importante a gente saber tantos detalhes técnicos. A gente pode pesquisar isso aí, eu ou vocês. O mais importante é nós tomarmos consciência e começarmos a agir como pessoas, politicamente, que eu digo, não política partidária, mas politicamente, porque é um direito nosso a terra, é um direito nosso a não passar necessidade diante de seca, diante de enchentes, diante de mudanças que estão acontecendo em função de tudo que já se fez no mundo há de 400 anos para cá, mas que nós aqui estamos ajudando a precipitar, assim como alguns países com muita industrialização que não conseguem parar as suas máquinas, não conseguem parar de agredir rios, mares, ar, oceanos, subsolo, águas de subsolo, etc. Então, no que diz respeito a nós aqui, nós estamos na nossa casa, nós temos de agir em favor da melhor convivência possível para nós com o clima. Bom, dito isso, vou terminar o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Passe esse vídeo para frente, assine o canal, dá o seu like e até o próximo programa pontuando
com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!